Polêmica no mundo dos quadrinhos, galera. A Marvel mudou o símbolo de um dos seus maiores anti-heróis, o Justiceiro. Essa fase está chegando aqui no Brasil agora pela Panini. Por que dessa mudança? Será que essa história ficou legal? Você vai descobrir assistindo esse review. Justiceiro, volume 1, o primeiro sacramento de Frank. Vamos lá? Então, galera, começando mais um review de quadrinhos aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre Justiceiro, volume 1, o primeiro sacramento de Frank, encadernado que traz aí essa nova fase polêmica do Justiceiro. A Marvel mudou o símbolo dele e ele está aliado ao Tentáculo, aquele clã de ninjas assassinos inimigos do Demolidor. Tá? Esse encadernado ele é lançamento da Panini, tá? Já está disponível na Amazon, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero aproveitar e convidá-los aí para o grupo de ofertas do canal no Telegram. Tá? Então, se você gosta de comprar quadrinhos, faz parte do grupo aí no Telegram. É um app gratuito, é um grupo fechado, só focado e atualizado diariamente com as melhores promoções em quadrinhos. Essa semana está rolando a Semana do Consumidor, e está cheio de oferta legal na Amazon. Então quem está no grupo de quadrinhos certamente está comprando aí os quadrinhos mais baratos, tá bom? Eu gostei, pessoal, que a Panini não tentou lucrar com essa nova fase. Tá? Eles poderiam muito bem ter aproveitado que é uma nova fase, uma edição número 1, a mudança do símbolo e ter colocado em capa dura. Mas não, é um encadernadinho de capa cartão, tá? 144 páginas, lombadinha quadrada, tem o vernizinho localizado ali na capa, tá? Papel especial, o mesmo formato dos encadernados anteriores do Justiceiro. Tá? Aí você vai me perguntar assim, Fabrício, eu preciso ter lido alguma coisa do Justiceiro? Não, sempre que começa uma nova fase é ideal aí para novos leitores acompanharem. Tá? Essa nova fase está sendo escrita pelo Jason Aaron, que é um roteirista bem elogiado no mundo dos quadrinhos. Ele tem uma fase muito boa no Thor. Tá? Ele está escrevendo Os Vingadores, a fase dele terminou há pouco tempo, mas não está tão elogiada assim, tem altos e baixos, nem todo mundo curte. Mas o desenho é por conta do Jesus Saiz, um desenhista espanhol que está mandando muito bem. Eu vou contar a história para vocês, eu vou mostrar a arte desse quadrinho, mas antes eu queria contextualizar vocês sobre o porquê dessa mudança do símbolo. Tá, pessoal? Vocês já devem ter visto, certamente, o logo do Justiceiro, a caveira, estampada, usada aí por militares, por exemplo, aqui no Brasil mesmo. Isso não é recente, tá, pessoal? Desde a Guerra do Iraque, que já tem mais de 10 anos, que os militares eles adotaram a caveira do Justiceiro. Até o sniper americano, o Chris Kyle, que é o atirador de elite mais famoso lá dos Estados Unidos, ele usava no colete dele o símbolo do Justiceiro. Só que isso tem tomado proporções alarmantes nos últimos anos lá nos Estados Unidos. Tá? Não só militares, mas também grupos extremistas têm usado o símbolo do Justiceiro em ataques, por exemplo. Tá? Em 2020, a gente teve um incidente lá nos Estados Unidos com policiais contendo uma manifestação lá em Detroit, e os policiais estavam usando um bordado com o símbolo do Justiceiro. A Marvel foi pressionada, lógico, toda vez que essas coisas vão à mídia, alguém sempre pega e pergunta: Disney, Marvel, pode isso? Personagem de vocês? Tá? Na época, em 2020, até a Marvel chegou a introduzir uma chamada, o Justiceiro dando uma chamada em policiais. Tá? Saiu nesse encadernado aqui, Justiceiro número 3, Rua a Rua, Quadra a Quadra, em que o Justiceiro tem os policiais lá usando o logo dele num carro de polícia. E ele vai lá trocar uma ideia e dar um esporro nos caras. Tá? Ainda em 2020, o Gary Conway, um dos criadores do Justiceiro, chegou a dar uma entrevista. Olha só o que ele falou. O anti-herói vigilante é fundamentalmente uma crítica ao sistema de justiça, um exemplo de fracasso social. Então, quando os policiais colocam crânios do Justiceiro em seus carros, ou membros das Forças Armadas usam remendos do crânio do Justiceiro, eles estão basicamente do lado de um inimigo do sistema.
né? Eles estão adotando uma mentalidade de fora da lei. Quer você pense que o justiceiro é justificado ou não, quer você admire seu código de honra ou não, ele é um fora da lei, ele é um criminoso. A polícia não deveria abraçar um criminoso como seu símbolo, né? Isso foi em 2020. Aí em 2021 aconteceu o estopim, né, para a Marvel decidir mudar o símbolo, que foi a invasão do Capitólio. O Trump perdeu as eleições, os grupos extremistas invadiram o Capitólio e entre os manifestantes estava lá o camarada com o logo do Justiceiro. Tá? Então, mais uma vez, a Marvel, a Disney sendo pressionada, decidiram mudar. Tá? Aí, pessoal, eu fiquei com muito bolado, né? Isso ganhou a mídia ano passado, né? Quem saca de quadrinhos viu isso em diversos locais. E demora geralmente um ano para chegar essas histórias no Brasil. Eu fiquei bem preocupado, porque eu pensei assim, cara, será que eles vão só mudar, né, o personagem de uma hora para outra? Será, né, que vai fazer sentido? Né? Apesar do Jason Aaron estar envolvido, eu fiquei com medo. Né? E eu imagino que você aí do outro lado que está me assistindo, vendo essas imagens aí do Justiceiro, já deve estar pensando assim, caraca, estragaram o meu personagem, tá? Eu já posso garantir para vocês, tá, pessoal? Essa história aqui, né, ficou muito bem conduzida. Tem uma explicação do porquê que o Justiceiro mudou o símbolo. Tem uma explicação do porquê que ele está andando com um tentáculo. Eu posso garantir para vocês, é o Frank Castle que a gente adora, levando a guerra dele contra o crime a um outro nível, tá? Ele agora tem um exército particular para combater essa guerra por ele, tá? Então, gostei do que eu li aqui, né? E para tranquilizar vocês, pessoal, eu vou dizer que isso é só uma fase, tá? Eu acho que em breve o Justiceiro volta a usar caveira, é só uma fase, como tudo nos quadrinhos é uma fase, tá? Lá na década de 90, por exemplo, né, o Justiceiro já foi negro, já teve uma história em que o Frank Castle virou negro, tá? Atuando lá junto com o Luke Cage, tá? Depois, perto dos anos 2000, lá em 1998, o Justiceiro passou por uma fase horrível, que foi a fase Anjo. Tá? Acreditem se quiser, Frank Castle se suicidou, né? E o seu anjo da guarda trouxe ele de volta, né, como um matador de demônios. Ele tinha um símbolo angelical na cabeça, usava mais armas de energia e matava demônios. Tá? Uma década depois, nos anos 2010, aí, teve, né, na fase do Reinado Sombrio, o Franken Castle, uma espécie de Frankenstein justiceiro, tá, pessoal? Isso foram tudo fases diferentes, né? Então, eu digo para vocês, essa daqui, nem de longe, é a fase mais ruim do Justiceiro, tá? Ele já passou por coisa muito pior, né? Mas isso daqui, tá, o material eu gostei, tá muito bom, né? Então, dito isso, pessoal, e tranquilizando a galera aí fã do Justiceiro que já estava meio nervoso, tá? Vamos agora conferir a arte desse encadernado, tá? E falar um pouco sobre a história também. Então vamos lá, pessoal. O encadernado começa com um flashback de 2 páginas. A toda vez que tem um flashback, outro artista convidado é o Paul Azazetto, ele que está desenhando. É um desenho também bem legal. A gente vê a família do Frank sendo morta lá no Central Park e aí a gente tem uma colagem com o Justiceiro, né, em todas as fases dele nos quadrinhos. Tá? É claro que nessa colagem não tem o Franken Castle, não tem o Justiceiro Anjo, não tem o Justiceiro Negro, que eu comentei para vocês, que são fases lastimáveis aí do Justiceiro, tá bom? E aí começa a primeira história, o Rei dos Assassinos. A gente vê que tem os agentes da guerra, uns camaradas aí vendendo armas, né, no mercado negro, e o Justiceiro é visto pela primeira vez enfrentando esses caras, tá? A gente vê uma página dupla, bonitona, com a arte do Jesus Saiz, o Justiceiro com esse novo uniforme, não tá usando arma, tá usando espada, né? E, cara, mas ele continua o mesmo Franken Castle de sempre, né? Só que agora ele tá aliado ao Tentáculo, aquele clã de ninjas assassinos, inimigos do Demolidor, né? Ele tá usando esse exército para combater o crime, né? Tem uma história em flashback mostrando como o Justiceiro foi chamado, né? Ele passou por um teste, vários ninjas invadiram a casa dele, o esconderijo dele, e aí, cara, começa umas 10 páginas só de matança, tá? O Justiceiro fazendo o que ele faz melhor, matando os ninjas do Tentáculo com tudo que é arma possível, até uma serra elétrica ele usa, tá? Então, muito bom
essas primeiras páginas, o desenho do cara é bem realista, é bem maneiro, tá? E aí você vai entender o porquê que o Justiceiro foi convencido a se juntar ao Tentáculo. O Tentáculo trouxe a mulher dele de volta. A gente sabe que o Tentáculo faz isso, né? Ele já ressuscitou Elektra várias vezes. Então eles trouxeram a mulher do Frank de volta para forçá-lo a trabalhar para eles. Só que ao mesmo tempo, o Justiceiro não é que ele virou um vilão, tá, pessoal? Ele, na verdade, ele está usando o Tentáculo na sua guerra particular, né? Na primeira história, antes desse flashback, aparece assim uma parada que eu achei muito maneira, que os ninjas do Tentáculo, eles varrem o país atrás das presas para o Justiceiro, tá? Eles vão atrás de assassinos, estupradores, abusadores de criança, todos eles que foram libertados pelo sistema. E os ninjas pegam esses caras e trazem para a Fortaleza do Tentáculo para o Justiceiro matar um por um, tá? Ele não deixa os ninjas matarem, ele que vai matar. Achei isso maneiro, né? E aí a gente vai ver, né, o Justiceiro treinando lá. Ele quer usar as armas do Tentáculo, ele quer usar a espada, ele quer aprender lá, já que ele vai ser o punho da besta, né? O Tentáculo, ele adora a besta fera, né, que é meio que um demônio lá, e eles têm que matar. E quem melhor para matar do que o assassino em massa mais bem sucedido do mundo, o Frank Castle. Então ele é convidado a ser esse punho da besta, o sumo matador do Tentáculo, mas só que o Justiceiro impõe certos limites, né? Ele que manda, cara. Os ninjas do Tentáculo não podem matar ninguém se não for ordenado pelo Frank Castle. Eles só matam quem o Frank Castle quiser, quem o Frank Castle mandar. Então é como se fosse o exército particular dele, cara. Tá maneiro. É como se você entregasse uma arma assim pro Justiceiro e falasse, ó, esse aqui é teu exército, usa aí. E ele tá usando, cara, ele tá batendo de frente, tá? Junto com essa posição de sumo matador do Tentáculo, vem alguns poderes que ele ainda está se acostumando, tá? Ele agora consegue enxergar os pecados dos criminosos, né? Um bagulho meio místico, né? Afinal de contas, o Tentáculo sempre teve essas raízes místicas aí, né? E essa guerra do Justiceiro, né, vai levá-lo a bater de frente com o deus da guerra, o Ares, tá? Isso, aquele mesmo lá que fez parte dos poderosos Vingadores, né? O Ares, o deus da guerra. O Justiceiro vai bater de frente com ele, tá? Galera, o desenho tá muito maneiro. A gente vai ver o Justiceiro contra a Hydra, a gente vai ver o Justiceiro matando geral lá, e até matando o nego do Tentáculo mesmo, que foi contra as ordens dele. Tem um flashback que mostra a infância do Frank Castle e ele, tipo, matando pela primeira vez, organizando um negócio meio Esqueceram de Mim, né, para matar um cara lá que estava impune na vizinhança dele. Achei esse flashback bem maneiro, tá? E eu acho que promete, galera. No próximo encadernado a gente já vai ter esse combate Justiceiro versus o Deus da Guerra, e talvez o Tentáculo vai trazer os filhos do Justiceiro de volta à vida. Então o cara tá ali pressionado e tá tentando usar o Tentáculo aí da melhor maneira possível, né? É o Justiceiro que a gente conhece, que a gente se amarra, usando um exército particular de ninjas para combater o crime, tá? Tô ansioso pelo próximo volume, galera. Então é isso, galera. Vocês já devem ter percebido ao longo do vídeo que eu gostei dessa nova fase, tá? A arte desse encadernado tá muito legal. A arte do Jesus Saiz é uma arte bem realista. Curti, tá? O Justiceiro tá matando como sempre, só que agora com um exército de ninjas à sua disposição, tá? Eu me amarrei nessa nova fase, tô bem curioso para ver os próximos volumes, né? Parece que mais na frente ele vai bater de frente até com os Vingadores. Então, tô bem curioso, né? Vamos lembrar, tá, pessoal, que até o próprio Demolidor já se uniu ao Tentáculo. O Demolidor já teve uma fase de líder do Tentáculo, tá? Então essa é só mais uma fase do personagem. Na minha opinião, eu acho que vale a pena você conferir, tá bom? E você, já leu o primeiro Sacramento de Frank? O que você achou dessa mudança, tá? O que você curtiu, o que você não curtiu? Conta pra mim aí nos comentários, né? Você gostou de ver esse review de quadrinhos aqui do canal? Tava com saudade? Então é isso, galera. Não esquece, deixa o seu joinha, isso é muito importante. Comentem também, tá? Digam aí nos comentários se vocês querem que eu faça mais reviews de quadrinhos aqui no canal, tá bom? E é isso. A gente se vê no próximo review. Obrigado por terem assistido, galera. Tchau, tchau.